Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Cerberus, parte 3. Nathan olhou para ela, os olhos ainda sonolentos, mas agora com um brilho curioso, e respondeu com a voz rouca de recém-despertar. Também achei. Fez uma pausa olhando para a caixa como se ela pudesse responder. Mas parece que ele deixou algo para mim e está dentro dessa caixa. Helena, sentindo a mesma vibração inquietante que vinha sentindo desde que notara a encomenda na varanda, apoiou a xícara na mesa com cuidado. Estendeu os braços e começou a abrir a caixa com gestos lentos e cuidadosos, como se esperasse que algo se mexesse lá dentro. O som do estilete cortando o papelão pareceu alto demais no silêncio matinal da casa, onde a luz dourada entrava pelas janelas e o aroma do café recém-passado ainda pairava no ar. Aqui dentro há um diário bem surrado, ela disse franzindo a testa, enquanto retirava o primeiro item com cuidado e o colocava sobre a mesa. Um celular antigo e uma caixa de violino. Ela se virou para Nathan, os olhos arregalados. Por um instante, nenhum dos dois falou nada. A única coisa que esperavam encontrar era um objeto tão específico e incomum quanto aquele. Caixa de violino? Nathan se levantou da cadeira, ainda vestindo a camiseta amarrotada de dormir, e com os cabelos desgrenhados, mas agora totalmente desperto. Deixe-me ver isso. Helena afastou-se e ele se aproximou com reverência. Primeiro pegou o diário e folheou por alto, notando o cheiro de papel envelhecido, rabiscos apressados e anotações em diferentes idiomas. Depois o celular, que estava desligado. Mas quando seus dedos tocaram a caixa de violino, uma rigidez tomou conta do ar. "Está pesada", murmurou. Colocou-a sobre a mesa com cuidado, como se carregasse algo sagrado ou perigoso. Estava bem fechada, feita de um material que lembrava mogno escurecido, com encaixes metálicos antigos. Nathan ajeitou-a sobre a madeira da mesa quando viu algo colado na tampa. Um pequeno post-it amarelo desbotado pelo tempo, com a caligrafia conhecida de seu tio. "Escute os áudios no celular antes de abrir." "Seu tio é bem misterioso. Estou adorando isso", Helena comentou com um sorriso nervoso, tentando disfarçar a apreensão que crescia em seu peito. O tom leve da frase não combinava com o frio na barriga que ela sentia. A casa antes tão familiar parecia agora carregada de uma eletricidade silenciosa, como se algo ancestral e poderoso estivesse à espreita. E dentro daquela caixa houvesse mais do que madeira e lembranças. Nathan entregou-lhe o celular e ela rapidamente o ligou. O aparelho demorou para iniciar, a tela piscando 2 vezes antes de acender completamente, revelando a interface simples. O nome de um aplicativo de mensagens pirata surgiu com notificações pendentes. Helena encontrou os áudios com facilidade. Havia dezenas. O mais antigo era datado de 2021. Ela tocou no play e colocou no volume máximo. A casa mergulhou em silêncio enquanto a voz familiar do professor Nicholas Youngsen enchia a sala como um fantasma do passado. Chilia, Ucrânia, 2021. Em pleno toque de recolher, eu e Tristan, meu assistente e aluno, fomos até a igreja de São Nicolau. Eu havia recebido de um amigo um e-mail sobre uma notícia que foi abafada até desaparecer da mídia ucraniana. Um caixão foi encontrado no delta do Danúbio, junto a vários esqueletos com vestes semelhantes à dos escravos
do século IV a.C. O caixão, todo feito de ferro bruto, trazia a seguinte inscrição gravada: o maior de todos os guerreiros não deve ser lamentado com queixas ou lágrimas de mulheres, mas sim com sangue de homens. De acordo com meus estudos, essa frase foi dita pelos soldados de Átila o Huno no momento em que cortaram os próprios rostos em lamento pela morte de seu líder. O caixão foi levado para a igreja de São Nicolau, onde desapareceu misteriosamente. Os esqueletos ainda estavam sendo estudados na universidade, mas temo que também desaparecerão durante a pandemia. A voz de Nicolas era clara, pausada, mas havia tensão ali, quase como se ele falasse apressado, olhando por cima do ombro. Helena sentiu a pele do braço arrepiar. Nathan estava imóvel, os olhos fixos na caixa como se esperasse que ela começasse a tremer a qualquer momento. Nathan estava imóvel, parado de pé diante da caixa de violino fechada, como se o simples fato de encará-la pudesse arrancar dela respostas. O brilho da manhã em Florianópolis filtrava-se pelas cortinas meio abertas, desenhando riscos dourados sobre a mesa da sala de jantar, onde repousava o diário, o celular antigo e a tal caixa, mais pesada do que qualquer instrumento musical deveria ser. Do outro lado da mesa, Helena manuseava o celular moderno com os olhos fixos na tela, o dedo deslizando freneticamente enquanto procurava por mais informações sobre Átila. O cheiro do café ainda preenchia o ar, misturado ao leve salitre da brisa que vinha das janelas abertas. Mas nenhuma dessas familiaridades impedia a crescente inquietação que se instalava entre os dois. Como isso é possível? Murmurou Helena sem tirar os olhos do telefone. Os registros históricos dizem que o local onde o corpo de Átila foi enterrado foi mantido em segredo absoluto pelos soldados dele. Nathan respirou fundo, apoiando-se na quina da mesa, a testa franzida e a mente longe dali, talvez ainda no delta do Danúbio ou em alguma parte da igreja de São Nicolau, descrita nos áudios. Bem, meu tio sempre foi obcecado por Átila, o rei Huno, disse com um peso diferente na voz. Ele sempre achou que mesmo que os soldados não contassem onde o enterraram, não o fariam fora das terras reais, e o delta seria perfeito, belo, solene e dentro dos limites daquele tempo. Helena largou o celular sobre a mesa com um baque seco, os olhos agora arregalados e fixos no marido. Nathan, você tem noção da magnitude desse achado? Disse quase sem fôlego. Do reboliço mundial que isso causaria na comunidade arqueológica, na história inteira da Europa? Ele assentiu lentamente, mas havia cansaço em seu olhar. Sim, amor, eu tenho, disse apoiando-se na mesa. Mas se tratando da Ucrânia e do estado de guerra constante em que ela se encontra, não há como conduzir uma escavação arqueológica ali. Houve um silêncio denso. A realidade daquele achado extraordinário esbarrava na crueza do mundo real. Fronteiras fechadas, riscos políticos, burocracia e perigo. Podemos considerar esse grande achado perdido novamente, concluiu com a voz baixa. Helena mordeu os lábios encarando a caixa como se ela própria fosse viva. Vamos ouvir mais, disse com firmeza. Assim saberemos até onde seu tio chegou. Nathan se aproximou novamente da mesa, pegou o celular velho e deu início à próxima mensagem de voz. Encontramos um piso solto do lado direito da igreja, no espaço entre o púlpito e os bancos. Tristan o moveu, e uma parede falsa à esquerda do altar, escondido atrás das cortinas, cedeu. Nós dois atravessamos por ela. Ela permaneceu aberta por 15 segundos antes de se fechar. Com as lanternas ligadas, descemos uma escada em espiral, toda feita de pedras. No final havia uma entrada que levava a uma caverna. No fundo dela, uma cúpula escavada na rocha, parecida com as de uma igreja. E ali embaixo, o caixão de ferro,
com a mesma inscrição que vimos no jornal. Helena apertou os braços contra si. O ar da casa parecia ter ficado mais pesado. A familiaridade do lar contrastava violentamente com as palavras registradas naquele áudio sombrio e o que ele representava. Você ainda tem alguma dúvida de que ele encontrou, Neita? Perguntou num sussurro quase emocionado. Agora eu estou ainda mais curiosa para saber o que tem dentro dessa caixa de violino. Ele não respondeu de imediato. Seus dedos tamborilaram sobre a madeira. Depois ele empurrou levemente a caixa para longe dela, com uma expressão grave. Os áudios ainda não terminaram. Vamos ouvir todos primeiro. Disse com determinação. Helena sentiu. Ela não sabia ao certo se era medo ou fascínio, ou os dois ao mesmo tempo que aceleravam seus batimentos. Nathan deu play no próximo áudio. Depois que afastamos a tampa do caixão, usei um canivete para raspar a borda. Precisava ter certeza de que pertencia ao rei Uno. O caixão em questão pertencia realmente ao rei dos Hunos, Átila, o flagelo de Deus. Há 3 camadas na fabricação do mesmo. Onde o rei repousa, é todo feito de ouro, envolvendo o ouro uma camada de prata e protegendo ambos uma última camada de ferro. A espessura de um metal para o outro tem a largura de um dedo. Helena estava de pé agora, os braços cruzados, os olhos fixos em Nathan. O brilho do sol batia em seus cabelos louros, dourando-os mais ainda. Mas havia uma sombra em seu rosto. Ela sentia que estava diante de algo que ultrapassava qualquer compreensão lógica. Caramba! Murmurou Nathan, os olhos fixos na tela do celular, como se esperasse que ele explodisse. Ele encontrou mesmo. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o próprio ar da casa tivesse parado para escutar a revelação. O som distante das ondas do mar e o canto dos pássaros que vinham das árvores no quintal contrastavam violentamente com o que havia sido descrito no áudio. Era uma manhã bonita demais para algo tão sombrio. Tô começando a achar que meu tio não sofreu acidente nenhum, disse ele, a voz mais baixa agora, tomada por uma suspeita que crescia como um nó no estômago. Ainda mais com um achado desse, ocultado por autoridades. O tio Nico sempre ia fundo demais nas coisas, nunca sabia parar. Helena, agora sentada à mesa, largou a xícara de café com um leve baque. Suas mãos estavam tensas, entrelaçadas uma na outra, e seu olhar era de alguém que já não conseguia mais ignorar o peso do que tinha nas mãos, ou melhor, sobre a mesa. E o que a gente vai fazer agora? Perguntou num sussurro tenso, como se temesse que algo dentro da caixa pudesse responder. Nathan respirou fundo, deslizou o polegar pelo celular e murmurou. Vamos ouvir o resto até o fim, antes de tomar qualquer decisão. Ele pressionou o play. O celular emitiu um leve clique e a voz familiar do professor Nicholas Yanksen preencheu a sala, um fantasma narrando sua última jornada. Dentro do caixão estava o corpo do rei Uno. Ele segurava sua poderosa espada com a ponta da lâmina voltada para os pés. Eu e Tristan ficamos eufóricos, mas nossa alegria se desfez assim que retiramos a espada das mãos do cadáver. Enquanto admirávamos o artefato bélico, toda a cúpula começou a esquentar. Há uma lenda por trás dessa espada, e eu e Tristan constatamos a veracidade dela em primeira mão. Helena levou uma das mãos à boca, os olhos marejando. Não de emoção, mas de puro medo. Nathan não piscava. A voz do tio parecia vir do além, e era como se ele estivesse ali na sala, contando tudo aquilo pessoalmente. Tristan insistiu para que eu devolvesse a espada, mas imaginei erroneamente que ele estava apenas com medo. Eu não estava disposto a devolver a maior prova de que o rei Uno fora encontrado. Pessoas desapareceram por causa daquele caixão. Os biólogos que o encontraram,
o meu amigo que me passou as informações, os homens que levaram o caixão até a igreja, o velho padre que presenciou tudo, sumiram sem deixar vestígios. A respiração de Helena se acelerou. Nathan passou a mão pelo rosto visivelmente abalado. As palavras do tio não eram só um relato, era um testamento, um aviso. Eu devia isso a todos eles. Quando uma das paredes da cúpula começou a derreter, segurei Tristan pelo braço e o arrastei dali. Corremos pelo túnel, mas já podíamos ouvir os rosnados assustadores da besta infernal. Começamos a subir as escadas para fugir, mas Tristan estava em pânico. O nervosismo impediu que ele encontrasse o dispositivo que abria a porta. Helena fechou os olhos, sentindo o estômago se revolver. A voz de Nicholas ficou embargada, e então veio o trecho que congelou o sangue dos dois. A criatura nos alcançou. A escada em espiral dificultava os movimentos dela, que devia ter uns 3 metros de altura. Tristan foi apanhado. As 3 cabeças o dividiram diante dos meus olhos. Seus gritos, os gritos dele, ainda me atormentam. Silêncio. Um silêncio tão pesado que até o tic-tac do relógio da parede pareceu ofensivo. Nathan abaixou lentamente o celular. A luz da manhã entrava tímida pela janela da sala, mas não havia mais calor naquela casa. Era como se o próprio ambiente reconhecesse o que tinha acabado de escutar. Meu Deus, sussurrou Helena com os olhos vidrados. Seu tio, ele fugiu, mas com o que, Nathan? Ele trouxe a espada com ele? É isso que está dentro dessa caixa? Nathan não respondeu de imediato. Apenas olhou para a caixa de violino como quem olha para uma arma carregada. Eu não sei, mas se for o que estou pensando, essa casa está abrigando mais do que um legado. Está abrigando um risco. Helena se levantou devagar, o corpo tenso, as mãos trêmulas. Os dois estavam apavorados. Um silêncio denso se instaurou na sala, quebrado apenas pelo sutil tilintar da colher ainda esquecida dentro da xícara de café de Helena, vibrando levemente como se sentisse o impacto daquelas revelações. O sol da manhã invadia as janelas da casa em Florianópolis, pintando de dourado o piso claro e os móveis de madeira. Mas aquela luz já não trazia conforto. Era como um falso alívio sobre um pesadelo que apenas começava. Agora sentados à mesa, Helena encarava a caixa como se tentasse decifrar algo invisível gravado ali. Respirou fundo, ainda assimilando a última parte do áudio, e perguntou com a voz baixa, quase um sussurro: qual é a lenda por trás da espada de Átila? Nathan, ainda segurando o celular com a tela apagada, respondeu sem tirar os olhos da caixa de violino, que agora parecia muito mais ameaçadora do que antes. Dizem que foi forjada nas chamas do inferno, uma relíquia feita com o fogo da perdição, abençoada por sangue e morte. Dá poderes ilimitados a quem a possui, e Átila foi o único digno de empunhá-la. Depois da morte dele, a espada passou a ser guardada por Cerberus, o guardião da porta do inferno. Ele engoliu em seco antes de continuar. Tirá-la do túmulo seria como abrir as portas do próprio abismo, libertar Cerberus e trazer o inferno à terra. Helena ficou em silêncio. Lá fora o vento balançava suavemente as folhas de um coqueiro no quintal, como se o mundo estivesse completamente alheio ao que se passava dentro daquela casa. O contraste era perturbador. A tensão pesava no ar da sala como um cobertor úmido e frio. Ela se levantou lentamente, foi até a janela e apoiou as mãos no peitoril, tentando organizar os pensamentos. Voltou-se para Nathan e perguntou hesitante: você acha que foi isso que aconteceu? Que o cão do inferno veio buscar a espada que seu tio tirou do caixão? Nathan passou a mão pelo rosto cansado. A barba por fazer raspou contra os dedos. Ele não respondeu logo. O silêncio dele era uma resposta em si. Ele também não sabia.
Eu não sei, Helena. Tudo isso parece surreal, absurdo até, mas não consigo dizer que é impossível. Ele olhou para o envelope do tio mais uma vez, como se esperasse que novas respostas surgissem dali. Meu tio acreditava nisso com todo o coração, e conhecendo ele como eu conhecia, se Tristan morreu, ele não deixaria esse sacrifício ser em vão. Helena voltou a se sentar. Os olhos agora estavam levemente marejados. Ela segurou o braço de Nathan com delicadeza, o toque quente contrastando com o frio que sentiam no peito. Amor, apesar da minha curiosidade toda de antes, ela já não está tão grande assim. Ela riu sem humor, tentando aliviar o peso daquilo. Tenho um péssimo pressentimento quanto a abrir essa caixa. Suspeito que não seja um violino aí dentro. E se for mesmo o que eu estou pensando, não é uma boa ideia abrir. Nathan a olhou por um segundo longo. O rosto dela refletia uma mistura de medo e lealdade. Ela confiava nele, mas também confiava na própria intuição. Também não pretendo abrir, disse ele com firmeza, como se reafirmasse para si mesmo. Mas vou investigar. Ver se o tio não deixou alguma informação oculta, alguma chave, um enigma, qualquer coisa. Os dois voltaram a fitar a caixa. Aquela simples caixa de violino que agora parecia uma relíquia amaldiçoada, repousando sobre a mesa da sala, iluminada pela luz do sol da manhã, era como um segredo antigo demais para existir em pleno século XXI. Nathan examinou toda a caixa, passando os dedos pelas junções, pela parte inferior, pelas bordas, cada entalhe, cada parafuso, com a delicadeza de um restaurador que sabe que o menor erro pode apagar séculos de história. Mas não encontrou nada, nenhum compartimento secreto, nenhum bilhete escondido, nenhuma gravação discreta em algum canto. Suspirou frustrado, o olhar ainda fixo naquele invólucro silencioso que agora parecia mais um túmulo disfarçado. Helena, sentada à mesa, o observava em silêncio, com os olhos carregados de preocupação. Nada? Ela perguntou, a voz suave tentando aliviar a tensão. Nathan apenas balançou a cabeça, mas então, como se um fio de memória piscasse em sua mente, pegou seu próprio celular e começou a vasculhar a caixa de entrada. Digitou o nome do tio na barra de pesquisa e, para sua surpresa, lá estava ele. Um e-mail com a data de 3 anos atrás, exatamente um dia antes da suposta morte de Nicholas Jansen. O sangue gelou por um segundo. Clicou e o e-mail abriu com uma imagem anexada, a espada dentro da caixa de violino sobre uma cama de pó escuro. A lâmina parecia feita de fogo petrificado, viva, mesmo numa simples foto. A mensagem vinha logo abaixo. Caro sobrinho, tenho acompanhado sua vida como arqueólogo responsável. Sei que há em você o mesmo fogo pelas grandes descobertas das civilizações antigas que há em mim. Envio-lhe minha última e maior descoberta. A caixa foi revestida da mesma forma que o caixão: ouro, prata e ferro. Essa estrutura mantém o artefato selado e o guardião das portas infernais em seu devido lugar. Muitas vidas foram perdidas até que conseguimos selar a espada e mandar seu guardião de volta ao inferno. O pó onde a espada repousa são os restos mortais de Átila, o rei dos Hunos, pois ambos devem permanecer juntos. A espada deve ser estudada. É um artefato tão magnífico quanto seria a lâmina de um ser angelical, mas também muito poderosa e destrutiva. Se desejar estudá-la, providencie um ambiente adequado para isso. Do contrário, abrirá as portas do inferno na terra. Você, por certo, é mais prudente que eu. Sei que encontrará um meio mais responsável de tratá-la. Por certo, estarei morto quando este e-mail chegar até você. Boa sorte. Nicholas Jansen. Nathan não respondeu de imediato. Os olhos percorriam cada linha do e-mail
como se fossem inscrições antigas em uma pedra milenar. O celular tremia levemente em suas mãos. Lá fora, a manhã seguia viva e despreocupada. O céu de Florianópolis estava limpo, azul como porcelana, e o som distante de uma gaivota misturava-se ao murmúrio das árvores. Mas na sala, o tempo parecia ter parado. Helena, com o rosto tenso e o corpo rigidamente imóvel, quebrou o silêncio. Meu Deus, Nathan, isso é real. Ele selou a espada. E agora, ela está aqui na nossa casa. Nathan ergueu o olhar para ela com os olhos marejados. Havia orgulho ali, por receber a confiança do tio, mas também uma responsabilidade terrível. Ele sabia que ia morrer. Ele selou essa coisa sabendo que podia não voltar. Helena se aproximou, tocando a mão dele com delicadeza. E agora é você quem carrega esse segredo. O tom dela era firme, mas havia medo em seus olhos. O que vai fazer? Nathan encarou novamente a caixa de violino. O brilho suave da manhã tocava sua superfície, como se nada de anormal estivesse ali dentro. Mas ele sabia. O mundo havia mudado, e ninguém sabia disso ainda. Vou protegê-la, como ele faria, mas não abrirei essa caixa, não até ter certeza de que é seguro. Ficaram em silêncio, os dois sentados diante da caixa, com as xícaras de café esquecidas esfriando aos poucos. O ar em volta parecia mais denso e mais pesado, porque mesmo em meio à beleza pacífica da manhã de Florianópolis, uma antiga ameaça agora dormia ali diante deles, e podia acordar a qualquer momento.